Então vamos para mais um vídeo de análise de criptomoedas, principalmente focado aqui no Bitcoin. Nesse vídeo aqui eu quero comentar para vocês um pouco sobre como a gente faz para operar na lateralidade. O que a gente pode fazer, que tipo de trade a gente pode fazer enquanto o Bitcoin não se decide se ele vai subir ou se ele vai descer. Então vamos lá, né? Vou projetar a tela aqui. Já estou aqui no gráfico do Bitcoin, tá? O gráfico do Bitcoin diário, né? Como sempre a gente vê que ele está aqui há um bom tempo já nessa região de topo, né? Formando aqui por enquanto um topo duplo, né? Não tem nada aqui para eu atualizar com relação à última análise que eu fiz, né? Vou deixar o link aí na descrição. Acho que foi o último vídeo aqui do canal em que eu fiz análise do Bitcoin, mostrando várias opções, né? Onda de Elliott, mostrando o topo duplo. Olha só, aqui ele está indicando um topo duplo aqui nessa região. Mostrei aqui ondas de Elliott, né? Também, que tem aqui, já completamos a onda 5, né? Então agora começaríamos a onda A da correção ABC, né, que viria para baixo. Então, muita coisa aqui indicando que o Bitcoin pode cair no gráfico diário, né? Aqui essa cunha de queda aqui já atingiu o seu alvo, né? Então também essa alta já cumpriu o seu propósito. E aqui, por último, né, esse Rising Edge também, que já vem toda essa alta aqui, essa cunha de alta ascendente, com um alvo lá embaixo nos 12 mil, né? 12 mil dólares, né? O famoso 12 mil dólares. Será que a gente vem buscar? Né? Para isso tem que romper a parte de baixo da cunha aqui, né? O primeiro passo seria romper os 26 mil dólares, né? Esse aqui já é um pouco mais arrojada, essa análise aqui, né? Mas enfim, o vídeo de hoje não é sobre o diário, não é sobre o macro. Eu quero falar para vocês um pouco sobre como a gente faz para operar essa situação, né? O preço, pessoal, o mercado geralmente, né, lateraliza pela maior parte do tempo, né? Os momentos em que o preço sobe ou desce são muito curtos, né? São muito raros. Na maior parte do tempo ele está lateral, né? E como que a gente faz para operar lateral, né? Aqui normalmente a gente fala de entradas de position trade, de price action e tal, tudo isso é para mercado direcional, né? Como que a gente opera mercado lateral? Cara, a principal técnica que eu gosto de usar é aquela do canal lateral, acima do canal o preço está caro, abaixo do canal o preço está barato, né? Aqui a gente teria um canal muito curtinho, muito difícil de ver entradas, né? Então se a gente for diminuindo os fractais aqui, se a gente baixar, por exemplo, por 4 horas... a gente já vê que essa lateralidade, ó, já tem uma porção de candles aqui, já tem bastante candle, né? Se a gente traça o canal aqui, vamos traçar um canal lateral aqui. Ó, desde esse topo aqui, desde esse topo, oh meu Deus. Desde esse topo até aqui e esse fundo aqui. Então temos esse canal lateral, no 4 horas ele já tem bastante candles, né? Mas ainda é difícil de ver entradas, né? Porque os candles de 4 horas eles são bastante amplos, né? A gente pega aqui um candle aqui de 4 horas, ó, ele pode variar bastante, né? 0,3, né? Até que não é tanto para o Bitcoin, né? Em altcoins ele varia mais. Mas se a gente baixar esse tempo gráfico, a gente consegue ver entradas mais claras. Então, por exemplo, se a gente for para 1 hora, olha como fica já esse canal, né? Fica muito mais fácil a gente achar um price action por aqui, que nos dê uma entrada long para ir buscar pelo menos o meio do canal, ou então para buscar um price action de queda aqui em cima para buscar o meio do canal e assim por diante, né? Sempre buscando o meio do canal, pelo menos para fazer uma atualização de stop para o break-even. A gente já vai entrar nesses detalhes. Então, aqui numa hora já fica um pouco mais fácil. Eu acho que no 15 minutos seria o tempo gráfico ideal para a gente encontrar essas oportunidades, tá? Então, olha só. Então, aqui a gente tem o mesmo canal, né? O mesmo canal lateral aqui, mas no gráfico de 15 minutos, né? Já temos muito mais candles para analisar. Então, como que é que a gente faz, como a gente opera isso aqui, né? Enquanto ele não rompe, enquanto ele não sai dessa região, né? Essa região de lateralidade. Eu gosto daquela técnica, já comentei com vocês, aqui em cima o preço está caro, então eu procuro por vendas, tá? E embaixo o preço, deixa eu arrumar um pouquinho esse texto aqui, antes de copiar. Então aqui o preço está caro e aqui embaixo o preço está barato. Então embaixo a gente procura por long e em cima a gente procura por short, né? Simples assim. Então, por exemplo, né, aqui a gente ainda não tinha entrada, né? Porque nessa região o canal ainda estava em formação, né? Formamos o fundo, formamos o topo. Então podemos dizer que a partir daqui, a partir dessa linha aqui, a gente já poderia começar a operar essa lateralidade, né? A partir dessa linha vermelha aqui, né? Como que a gente opera isso, né? Principalmente procurando por figuras de price action aqui em cima que indiquem short, né? Então, acima da metade do canal, a gente sempre vai entrar short, né? Então, aqui, por exemplo, né? Olha só esse engolfo de baixa gigantesco, né? Então, aqui a gente entra, faz uma entrada aqui
um short aqui, por exemplo, poderia fazer no fechamento, no rompimento da mínima, tanto faz, tá? Se você coloca no rompimento da mínima, não teria entrado, o stop estaria ali em cima, o stop de 2.4, tá? Com alvo aqui no meio do canal, 0,68, né? Então aqui 0,3 de relação risco-retorno. Não é uma relação risco-retorno muito boa, né? Mas se você vai entrar no rompimento da mínima, ó, esse trade não teria entrado. Então se a gente fosse seguindo o que o preço fez, ele fez um doji aqui, rompeu para cima, aqui poderia até dar um long, mas como a gente está acima do canal, a gente não procura por long, só procura por short. Aqui fez um inside bar, mas não rompeu a mínima dele. Aqui fez um engolfo de baixa. Então é nesse engolfo de baixa seria o nosso sinal. Então a gente posiciona o trade nele. E olha só como aqui a relação risco-retorno já fica muito melhor, né? A gente pode colocar o stop aqui acima dessa máxima, entrada no rompimento da mínima e o alvo no meio do canal. Ó, agora já é uma relação risco-retorno 3.3, né? 3 para 1, né? Então já é uma relação muito boa, né? Uma entrada aqui, um gain, né? Aqui voltou, lateralizou em cima do meio do canal, né? Passou para baixo. Então aqui a gente, quando volta a subir, né? A gente volta a procurar por price action, né? Então bateu aqui e subiu, né? Não teve nenhum sinal aqui, nenhum price action de baixa. Aqui teve um engolfo de baixa, mas muito próximo do meio do canal, então não vale a pena entrar. Aqui não teve nenhuma figura clara de reversão, né? Aqui a gente teve um inside bar, ó, inside bar com rompimento da mínima. Olha esse trade aqui, a relação risco-retorno dele, né? Aqui se a gente coloca um short aqui no rompimento da mínima, stop aqui no topo, né? Ou em cima desse último topo, talvez fosse o ideal, né? Em cima desse topo aqui. Se você colocou nesse topo, você pegou um gain, né? Ó, relação risco-retorno aqui, 4 para 1, né? No meio do canal. Vamos ver se teria estopado ou se teria pegado. Nossa, teria estopado aqui por um pelinho, né? Dependendo do stop, teria estopado ou teria pegado o alvo aqui, né? Depende da agressividade do stop. Se você colocou o stop na máxima do inside bar, teria estopado logo de cara, né? Então, se você colocou um pouquinho acima desse topo aqui, teria pegado o alvo. Se você colocou justo em cima desse topo aqui, teria estopado aqui nessa sombrinha, né? Depois, tivemos outro engolfo aqui. Olha como é interessante esse tipo de operação, né? Continua sendo price action, continua sendo o mesmo tipo de análise que a gente faz para swing trade, mas aqui procurando um day trade, um trade mais curto, né? Então aqui, ó, engolfo de baixa, entrada no rompimento da mínima, stop acima do último topo, alvo aqui embaixo, ó, aqui já deu 2 para 1 a relação risco-retorno desse alvo. Esse tipo de operação tende a ser muito tranquilo, né? Dificilmente ele tende a ter uma taxa de acerto alta, né? Aqui tivemos um topo, mas não teve nenhuma figura clara de price action para mim aqui, pelo menos. Aqui teve um inside bar aqui, mas muito próximo do alvo, então não vale a pena entrar. Engolfo aqui, na mesma situação. Aqui tivemos um engolfo de baixa, olha só. No meio dessa alta, mas não rompeu a mínima dele, então não entra. Aqui tivemos um engolfo de baixa, mesma coisa. Então vamos lá. Estão pegando a ideia do negócio? Ó. Entrada na mínima. Stop acima da máxima. Alvo no meio do canal, relação risco-retorno 1.8 para 1, né? Tudo relação risco-retorno boa, né? Vamos ver se pegou alvo ou se pegou stop aqui. Pegou alvo aqui no meio do canal. Cara, é uma operação muito tranquila, né? Aqui a gente passou para baixo, né? E agora aqui a gente já começa a procurar oportunidades de alta, né? Começa a procurar por oportunidade de alta. Aqui, olha só, teve aqui esse candle aqui não foi uma figura de price action clara, esse aqui também não. Esse aqui foi um inside bar, a gente pode colocar a entrada aqui. O stop poderia ser aqui embaixo ou aqui nesse fundo. Eu colocaria aqui nesse fundo o stop. E o alvo aqui em cima, né? Aqui praticamente 1 para 1 o alvo, né? Pegou o alvo aqui. Muito tranquilo esse tipo de operação, né? No Bitcoin aqui, talvez não valha tanto a pena a gente fazer isso no Bitcoin por conta das amplitudes, né? Vocês estão vendo, não é uma amplitude tão grande, né? Ó, esse alvo aqui, por mais que ele seja 4 para 1, o alvo é de 0,9%, né? Então você teria que alavancar muito, né? Teria que alavancar muito. Um stop de 22, de 0,22, você poderia colocar 5x, que se você toma stop, você ia perder 1% da banca, né? Então, com 5x daria 5% de lucro, já começa a valer a pena, né? Então tem que fazer tudo tem que fazer esse cálculo, né? Ver se realmente o risco que você está assumindo vale a pena ou não para essa operação, tá? Aqui, ó, vamos continuar vendo oportunidade aqui. Aqui tivemos um engolfo de alta muito próximo do alvo, então não vale a pena. Aqui, um inside bar aqui dentro, quase um engolfo, né? Podemos entrar no rompimento da máxima dele. Stop na mínima. Alvo aqui em cima.
Ó, 1.4 para 1, relação risco-retorno. Pum, bateu o alvo, né? Aqui em cima, o inside bar rompeu a mínima, mas está muito próximo do alvo, não entra, né? Temos que esperar um afastamento, né? A gente tem que operar o afastamento do canal, não dá para operar toda a figura de price action, né? A relação risco-retorno tem que valer a pena, né? Se não valer a pena, não vale a pena, né? Mas é muito tranquilo esse tipo de operação. E aí vai embora, né? Você vai encontrando oportunidade aqui em todo movimento, né? Em todo afastamento do meio do canal, a gente procura oportunidade para pegar o recuo ao canal, né? Porque às vezes ele recua ao canal e volta, né? Fica pingando aqui em cima. Às vezes ele rompe para baixo, aí você procura oportunidade para comprar, para voltar, para subir, né? E não precisa esperar chegar no fundo, no topo do canal para abrir a operação, né? Ó, pode ver que dificilmente ele chega nesses casos aqui. Ó, aqui ele chegou, por exemplo, mas dificilmente ele chega, né? Então, e tomar cuidado também com a distância do canal, né? Isso é uma das coisas, talvez uma das mais importantes, né? Você tomar cuidado com a distância para você não tomar, né? Não tomar para a cabeça, porque se ele está muito próximo do canal, é muito provável que ele se afaste, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui estava muito próximo, olha como ele se afastou muito mais antes de voltar a cair, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tem que esperar ele esticar um pouco, né? No Bitcoin, como eu disse, né, a amplitude é baixa, talvez não valha a pena pelos movimentos, né? Então vamos ver se tem algumas outras moedas que talvez sejam mais amplas, né? Uma moeda interessante que eu estou achando bastante volátil, bem legal de operar, é a DYDX. DYDX aqui, .p, mas eu não sei se ela está em canal lateral para esse tipo de operação específico, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, ela tem um canal aqui, né? No 15 minutos a gente pode encontrar esse canal aqui, por exemplo. Ó. E mesma coisa, né? E esse canal já vai ser bem mais amplo que o do Bitcoin, né? Vamos medir aqui, ó. Do topo ao meio do canal, ó, 3%, né? Então a gente já pegaria movimentos muito maiores aqui, ó, de 1.7, né? Alavancado fica muito mais lucrativo, né? Essas moedas voláteis são muito mais difíceis de você operar, né? Você pode tomar mais stop, né? Ela dá mais violinada, né? Ela faz umas sombras mais violentas para cima, então tem que tomar muito mais cuidado com o stop. Talvez isso prejudique um pouco a relação risco-retorno da operação, né? Mas é tudo de pegando a manha de como fazer e mandar bala, beleza? Eu queria fazer esse vídeo já há bastante tempo aqui de como operar lateralidade, porque lateralidade é como eu disse, né, o mercado quase sempre está lateral, dificilmente ele está direcional, né? Então, para a gente tirar vantagem desse tipo de mercado também, em vez de ficar esperando ele romper, né? Em vez de ficar esperando aí, chupando o dedo, esperando ele tomar uma decisão, a gente consegue se aproveitar da lateralidade também, beleza? Tomem cuidado, façam backtest, vai operando no histórico primeiro, né? Vê como a moeda se comporta, desenha o canal, vê como ela já se comportou dentro do canal, quais são as amplitudes, ela tende a esticar mais depois de um sinal ou não, né? Faz o backtest, não sai operando de uma vez, tá? Faz o backtest na moeda específica, no tempo gráfico específico, antes de colocar em prática, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, vamos trocar uma ideia nos comentários. Verifica meu site também, sotrade.top, se você tiver interesse em indicadores e estratégias automatizadas, automatizar seu trade ou indicador para facilitar a sua análise. Dá uma conferida aqui, sotrade.top, tem 3 planos aqui, no semestral tem desconto, no anual tem mais desconto ainda. Se você assinar esse mês, você ainda ganha acesso grátis ao nosso bot para automatizar os nossos sistemas, né? Dentro do plano, você já vai ter acesso ao bot direto para poder automatizar sem nenhum custo adicional, beleza? Então confere lá, sotrade.top. Muito obrigado para quem veio até aqui, um abraço e até a próxima.